Mega da virada. Um momento onde a maioria dos brasileiros colocam todas as suas expectativas na esperança de se tornar milionário. E essa expectativa logo é quebrada ao ver que você não acertou nem 2 dos 6 números da queda. Mas vamos imaginar que em alguma realidade paralela você tenha acertado 6 números da mega da virada. Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto renderia os 376 milhões de reais investidos em fundos imobiliários. E logo depois eu vou fazer uma simulação de como eu investiria os 376 milhões de reais de forma inteligente. Espero que goste do conteúdo e vamos pro vídeo. Bom, primeiramente aqui eu já queria me desculpar pela minha voz de gripe, é porque não peguei nada de Covid, nem influenza, nem qualquer outra gripe que tá rodando por aí no mundo, é porque eu dormi na noite passada com o ar ligado no 18 graus e eu não tô acostumado com isso. Mas, como eu não vou deixar o canal sem vídeo, vamos gravar assim mesmo. Provavelmente 376 milhões de reais mudaria a sua realidade. Hoje, no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas vivem com menos de 275 reais por mês. Então sim, o prêmio mudaria a sua realidade de muita gente. Mas qual que é a probabilidade de que você ganhe na Mega Sena? Um estudo indica que aproximadamente existem 333 milhões de jogos. E para acertar, tem 50 milhões de combinações diferentes dos 6 dígitos. Então a conta é básica, simplesmente você tem uma chance em 158.518 jogos. Ou seja, se você fizer 158.518 jogos, você provavelmente uma hora vai ganhar. Lembrando que tem a probabilidade de você não ganhar nesses tantos de jogos aí. Mas se a gente fazer a conta básica de que um jogo da Mega Sena hoje está entre 3 e 5 reais, e se você jogar 158.518 vezes, você vai gastar 634.072 reais. E ainda tem a probabilidade de você não ganhar. Mas como o intuito desse vídeo não é fazer você entender que provavelmente você não vai ganhar na Mega da Virada, e sim te mostrar quanto renderia 376 milhões de reais investidos em fundos imobiliários. Vale ressaltar também que se você não sabe o que é um fundo imobiliário, eu gravei um vídeo e eu te falo tudo o que é um fundo imobiliário. Tá deixando o card aqui para você ver. Mas vamos passar pelo básico por cima do que é um fundo imobiliário. Basicamente funciona o seguinte: são fundos de investimentos que investem em imóveis reais, e tudo isso por um valor totalmente acessível, claro, para a maioria das pessoas, tá? Que hoje você pode investir em um fundo imobiliário com menos de 100 reais. E como no setor imobiliário os aluguéis eles são pagados mensalmente, os proventos pagos pelos fundos imobiliários também são mensais. Ou seja, se você investir em um fundo imobiliário, você vai receber proventos todos os meses. Lembrando que esses proventos são isentos de imposto de renda, porque o setor imobiliário ele serve como expansão para o país, então um incentivo do governo para você começar a investir nessa modalidade de investimento, que no caso é o setor imobiliário, ele faz a isenção dos seus proventos. E agora que você entendeu como funciona mais ou menos os fundos imobiliários, você deve estar se perguntando, pô, quanto que rende 376 milhões de reais? Vamos pegar o exemplo do HGLG11, que ele é um fundo que investe em lojas, né, no setor logístico. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou venda de determinada ativa, que eu só peguei um exemplo, é porque muito provavelmente os 376 milhões de reais investidos em um único fundo, você compraria o fundo inteiro. Então você tem que tomar muito cuidado com o tamanho do fundo que você vai investir. E esse fundo aqui, ele tem aproximadamente 3 bilhões de patrimônio, então você não compraria o fundo inteiro se investisse os 376 milhões nesse fundo. O fundo HGLG11, hoje ele está pagando 1,03% do valor da sua cota mensalmente, e a sua cota hoje está cotada em R$ 168,37. Transformando essa porcentagem que a gente pegou mensal, né, que é 1,03,
na sua taxa equivalente ao ano, isso dá 13,08% ao ano. E o prêmio da virada é de 376 milhões de reais, com o valor da cota que está em 168,37 centavos, você teria 2.233.177 cotas do fundo HGLG11. Isso te renderia ao ano, no caso aqui, a gente pegou com a taxa de 3,08% ao ano, 49.180.800 reais. Dividindo para 12, daria 4.098.400 reais. Isso sem fazer absolutamente nada. Ou seja, de renda passiva, é o seu dinheiro trabalhando para você. E agora vamos para a parte que eu mais gosto do vídeo, né? Que é para mim a mais importante. O que eu faria com os 376 milhões de reais? Como que eu investiria esse dinheiro de forma inteligente e diversificada? Primeiro, se você acha que esse é um vídeo que agrega muito valor na vida das pessoas, é um conteúdo que vai contagiar as outras pessoas de forma positiva, se você acha que é relevante para a vida da população, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo que vai agregar valor na vida das pessoas, então ele vai entregar para mais pessoas, para que mais pessoas tenham educação financeira. Então deixe seu like aí, vai. Vamos lá, como que eu investiria os 376 milhões? Eu vou partir em 5 passos. Mas antes você tem que entender, cara, uma dica de amigo aqui, tá? Você não precisa ter esses tantos de milhões de reais para começar a investir, porque muito provavelmente você nunca vai ganhar na Mega Sena. E se você investir bem 100 reais, você vai investir bem 10, 15, 20, 1 bilhão de reais. Então aprenda a investir primeiro 100 reais para depois, com degrau em degrau em degrau, você vai adquirir conhecimento, vai acumulando patrimônio e aí sim você chega nos 100, 300 milhões de reais. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faria com o dinheiro da Mega da Virada seria quitar todas as minhas dívidas. Pô, não adianta nada eu pensar em fazer algo com dinheiro, sendo que eu sei que eu tô devendo a alguém. E que provavelmente a quantidade de dinheiro que eu tô devendo significa uma parcela irrelevante do meu patrimônio. Pô, 376 milhões de reais é muita grana. Então eu quitaria todas as minhas dívidas. A segunda coisa que eu faria com o dinheiro, eu estudaria ou contrataria alguém para me ensinar sobre finanças, investimentos e negócios. Com esse tanto de dinheiro, eu preciso saber como que eu vou gerenciar esse meu patrimônio. Então eu estudaria ou eu contrataria um assessor de investimentos que vai me ensinar como que eu vou gerenciar essa grande quantidade de patrimônio. Terceiro passo, eu deixaria 50 milhões de reais para minha reserva de emergência. Eu não vou entrar muito em detalhes de como e para que serve essa reserva de emergência, só que você tem que ter em mente que para você fazer qualquer tipo de investimento ou qualquer coisa relacionada a investimentos, você precisa ter uma reserva de emergência. Então eu deixaria 50 milhões de reais na minha reserva de emergência. Quarto passo, e a quarta coisa que eu faria com os 376 milhões de reais, eu deixaria e separaria 5 milhões de reais para eu rodar o mundo. Pô, eu iria conhecer o máximo de cultura possível, sabe? Eu iria me aprimorar espiritualmente, eu ia ter ideias e, sabe, me desenvolver mesmo como pessoa, para que eu possa ter contato com todas as culturas do mundo e adquirir uma bagagem imensa, cara, para passar isso para as próximas gerações, porque isso é muito importante, porque você precisa aproveitar o prêmio que você adquiriu. Então eu separaria 5 milhões de reais para eu poder, sabe, torrar, gastar mesmo em viagens, levar minha família para curtir. Separaria esse dinheiro para aproveitar o que o mundo tem a oferecer pra gente. O quinto passo e a quinta coisa que eu faria com o dinheiro da Mega da Virada, aí pelas minhas contas aqui tá sobrando 320 milhões de reais, eu dividiria ela em 4/5, você vai entender o porquê /5, 4 classes de ativos. A primeira, eu deixaria 25% para negócios ou ações nacionais. Por que negócio? Porque eu vou querer investir esse dinheiro, então eu invisto ou negócios próprios ou negócios de outras pessoas que eu acredito na ideia deles, ou 25% em ações nacionais, 25% em fundos imobiliários. No começo do vídeo eu te mostrei quanto renderia
os 376 milhões de reais. Só que aqui, de forma diversificada, eu deixaria apenas 25% em fundos imobiliários. Deixaria 25% em ações ou negócios estrangeiros, né, investimentos estrangeiros, porque eu estaria me colocando no risco da ruína se eu deixasse todo o meu dinheiro no Brasil. Então eu deixaria 25% em ações internacionais. Deixaria 24% em caixa. Você vai entender o porquê dos 24%. Esse 24% me proporcionaria a oportunidade de aproveitar as oportunidades que os outros negócios vão deixar, né? Por exemplo, se uma ação muito boa cai, eu pego o dinheiro que está no fundo de oportunidade, ou seja, no meu caixa, desses 24%, alocaria e compraria os outros negócios com desconto. Então, por isso, eu deixaria 24% em caixa. E os 1% que falta, eu deixaria em criptoativos. Cara, o mundo está se inovando dia após dia, tecnologia se renovando, e não se expor a esse tipo de investimento, você estaria se expondo automaticamente ao risco da ruína. Então, eu deixaria 1% em criptoativos, Bitcoin, Ethereum, NFT, sabe, metaverso. Esse negócio a gente tem que investir porque é uma modalidade nova e eu acredito que venha a crescer muito. Então, eu deixaria 1% do meu patrimônio investido nessa modalidade. É assim que eu investiria o prêmio da Mega da Virada e é assim que eu investiria qualquer quantidade de dinheiro. Se você não sabe, eu tô fazendo uma série justamente isso. Como que eu vou investir um dinheiro? Então, eu criei a série Ricalizando na Bolsa de Valores, que é basicamente eu aportando o meu próprio dinheiro na prática, desde a análise da ação até a compra da própria empresa na Bolsa de Valores, através da corretora. Então eu gravo tudo, gravo a tela, passo os insights e te mostro como que eu analiso tal ação. Tá deixando o card aqui do primeiro vídeo que saiu segunda-feira passada. Vai lá, assiste que você vai aprender muito nessa série, porque eu tô colocando a minha própria pele em risco, skin in the game. E eu garanto que esse tipo de conteúdo vai agregar muito valor na sua vida. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que você deixe seu like, porque foi feito com muito coração. Meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricalizando. Até o nosso próximo vídeo e tchau!